Olá, pessoas! Sejam todas muito bem-vindos. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Tenho certeza que esse podcast vai ser incrível. Então já senta, já reserva aí de 2 horas, não passa, tenho certeza, porque vem conteúdo muito importante pela frente. Hoje o nosso convidado é especial, conceituadíssimo. Já vou ler o currículo dele aqui. Talvez vai faltar aqui porque é muita coisa, mas tenho certeza que vocês vão gostar. E antes de a gente dar sequência aqui, já desce o dedo no like, já compartilhe, já manda esse vídeo aqui pro Papagaio, Periquito, para todos os grupos que você tiver, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para alguém. E não deixa para fazer depois, porque depois você vai estar tão entretido aqui com o assunto que vai ser maravilhoso que vai esquecer. Então vamos lá, um segundinho para clicar, compartilhar, acionar o sininho de notificação e seguir nas redes sociais. Hoje o bate-papo é sobre empreendedorismo, sobre mentoria. Vamos dar uma diversificada, alguns temas polêmicos, alguns temas filosóficos. Tenho certeza que a galera vai se identificar com algum deles, né? E para falar desse tema, nada mais importante que o convidado, né? Então, o Rodolfo Garcia, seja muito bem-vindo ao podcast. Abra seu coração, nós temos um lema aqui, que é o quê? A pessoa que vem aqui é lencinho, porque ela abre o coração e começa a chorar, não dá 5 minutos, começa a chorar e por aí vai, né? Então tenho certeza que com você não vai ser diferente. Seja muito bem-vindo. Show de bola, Thiago, muito obrigado. Cara, pra mim é um prazer gigante ter sido convidado e ter essa honra de sentar aqui, de trocar essa ideia contigo. Realmente a ideia é abrir o coração e de alguma forma o que a gente apresentar aqui de conteúdo, ajudar quem tá nos assistindo, né? Às vezes tem alguma necessidade, alguma dificuldade, alguma coisa que tá passando. De alguma forma as nossas experiências, os nossos acertos e erros, aquilo que a gente viu as pessoas acertarem e também errar, a gente quer dividir para que menos gente erre e mais gente acerte. Então eu espero que a gente consiga agregar com conteúdo aqui nesse bate-papo. Como dizem, dividindo se multiplica, né? Sem dúvida nenhuma, essa é a melhor forma de se multiplicar. Galera, olha o currículo dele. Vamos lá, eu vou ter que ler aqui porque Fica à vontade. a memória já não ajuda mais, Fique tá? à vontade. É sócio do escritório Valim Advogados desde 2012, especialista em LGPD, Lei de Proteção de Dados, consultor certificado pela Abracem, foi diretor da Comissão de Direitos Empresariais da Ordem dos Advogados de Araucária, membro do BNI, Isso mesmo. certo? Isso mesmo. Rapaz, um bate-papo vai ser bom. Sim, temos bastante andanças aí, histórias para dividir. Sem dúvida nenhuma, como você falou, algum pedaço dessa conversa vai encaixar para alguém, porque a gente tem bastante coisa para falar. Maravilha. Rodolfo, seguinte, antes de a gente entrar no conteúdo aqui do podcast, eu sempre gosto de conhecer o convidado. Então, quem que é o Rodolfo fora do terno e gravata, lá nos bastidores? Excelente. Cara, o Rodolfo é um cara muito família, um cara muito amigo. Eu, basicamente, gosto muito de estar entre amigos e com família. Então, um cara que saiu lá do interior de São Paulo, lá em 2005, para se aventurar em Curitiba. Um cara que veio sem qualquer tipo de estrutura, qualquer pessoa para dar apoio, seja financeiro ou de qualquer norte, que olhou e falou, cara, vou testar a sorte em Curitiba. Então é um cara que já trabalhou de garçom, um cara que já vendeu carro, um cara que já trabalhou em construção civil e é um cara que hoje é advogado, tem um escritório, tem time, tem equipe e de alguma forma ajuda com o teu conhecimento jurídico empresários. Mas no final da linha é um cara que não dispensa um bom bate-papo como esse que a gente vai fazer aqui, um cara que gosta muito de estar entre amigos para comer uma comida boa, para beber uma bebida boa, para falar de coisas boas também e obviamente se tiver que falar de coisas más e chorar, pegar o lenço como você falou, a disposição é a mesma. Então, o Rodolfo é esse cara. Um cara que gosta muito de viver, um cara que se diverte fácil, um cara que sempre tá rindo das coisas, porque o que não tem solução, solucionado está, e todo o resto a gente corre atrás para tentar, de alguma forma, resolver e ajudar. Maravilha. O pessoal viu que ele fala bem, né? Aí, ó, vamos sair em casa aqui. Rodolfo, hoje você estar na posição de advogado, Legal. Isso partiu de um sonho de infância ou foram coisas que foram acontecendo que de repente você se encontrou lá? Cara, a história mais bonita seria falar, não, eu sempre sonhei em ser advogado, eu via os filmes. Mas, cara, isso é mentira, não foi assim, não. Eu vendia carro na época que eu decidi pelo direito e eu não sabia muito bem o que fazer. Você falou, eu falo bem, então eu, na adolescência, fiz teatro, então era um cara que gostava de realmente lidar com comunicação, atendi sempre pessoas, e aí eu me vi nessa possibilidade de conseguir uma bolsa na universidade. Eu fiz a minha faculdade com bolsa. Eu tive uma boa nota na época no Enem,
Enem, e aí eu me congratulei para escolher algumas universidades e algumas áreas para estudar. E aí, na época, a loja de carro que eu trabalhava, o tio do dono era advogado tributarista. E o cara fazia muita grana, o cara era rico, o cara chegava lá com um baita de um carro, com a esposa, com os filhos, era aquela família que você olha de TV mesmo. E aí, pô, o cara é advogado, aí, pô, tô na dúvida que curso fazer. Aí um dia conversando com ele, ele falou, Rodolfo, faça direito, cara. Mesmo que eventualmente você não queira ser advogado, vai ser um curso que vai te dar uma base para ser um ser humano melhor, para ser um cidadão melhor. Então, na dúvida, cara, faça direito. Vai te abrir a possibilidade para concurso público, vai te abrir a possibilidade para ser um advogado. Então, assim, eu te recomendo que na dúvida faça direito. E aí, eu acabei optando pelo direito. Então, foi assim, uma ideia de alguém que se mostrava tendo muito sucesso e uma resolução de uma dúvida que pairava na minha cabeça naquele momento. Bacana. E hoje, com certeza você já está bem sucedido, já está, né, várias conquistas, mas você se arrepende de ter entrado nessa área? Cara, não, nem um pouco. E diferente de alguns advogados, quando normalmente você pergunta para um advogado mais velho, o cara que está advogando há 5, 10, 20 anos, às vezes o cara é meio desiludido com a profissão. Então, eu sou o tipo do cara que se a pessoa chega para mim e fala, cara, eu vou fazer direito, o que você acha? Eu falo, mano, tá apoiado, vá lá, faça direito, porque é uma área sensacional que vai te ajudar em muitos aspectos. Então, eu não me arrependo nem uma vírgula. Óbvio que o foco inicial, ele foi mudando ao longo do tempo, né? Aquela ideia de, pô, vou prestar um concurso, vou ter estabilidade, quero ser um funcionário público. Isso foi mudando ao longo da universidade, principalmente no início da minha jornada como advogado. Então, não me arrependo nem um pouco de ter escolhido direito, menos ainda de ser advogado, e sou um cara bem realizado. É óbvio, a gente sempre tem as metas, os sonhos, aquilo a ser conquistado, mas do ponto de vista profissional, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que eu sou um cara muito bem resolvido, muito bem realizado com a profissão que eu exerço. Muito bom. Dentro das conquistas que a profissão já trouxe para você, creio que várias você já almejou, já alcançou, né? Mas consegue listar algumas que Cara, ainda você almeja conquistar através da profissão? legal. Hoje, sem dúvida nenhuma, tem um aspecto de trazer advogados para o escritório e fazer com que eles mudem a vida deles por meio do direito e que o escritório que eu sou dono seja uma boa ferramenta. Então, assim como o escritório que hoje eu sou sócio me permitiu conquistar coisas que eu nem imaginava do ponto de vista financeiro, de família e patrimônio, hoje, quando eu vejo alguém que saiu da faculdade, que não sabe muito bem que futuro terá, que está naquela dúvida de será que eu vou conseguir ser um advogado de sucesso, eu digo para você que é o que mais me motiva. Então, hoje, ter um time cada vez mais qualificado, com cada vez mais pessoas, fazendo essa transição de uma inexperiência para uma experiência, de efetivamente sair de um patamar financeiro para um patamar financeiro elevado, que a advocacia me proporcionou, sem dúvida nenhuma eu encabeçaria como uma das primeiras metas. É crescer o escritório para que ele possa congregar mais gente e todas essas pessoas consigam caminhar rumo ao teu sonho por meio da entrega da sua arte, né, da sua advocacia, da sua profissão que escolheu. Potencializar o que a pessoa, às vezes, lá no fundo tá escuro, né? Para ela não enxerga. Você enxergar aí é a mentoria, né? Exatamente. Você enxergar potencial onde a pessoa, às vezes, não Exatamente, enxerga. exatamente. E muitas das vezes a pessoa acaba fazendo a faculdade, que é uma dificuldade, né? Você levar lá 5 anos de uma universidade, direito, ler bastante, fazer prova, depois passar para o exame da OAB, que estatisticamente falando, a prova de 5 a 10% das pessoas que fazem o exame. Então, realmente é uma jornada muito árdua. E quando a pessoa, às vezes, se vê na posse da carteira da OAB, muitas vezes ela não sabe o que fazer. Muitas vezes ela desconfia do futuro que ela pode ter como advogado. Então, hoje, quando a gente contrata advogados iniciantes, eu sempre digo para ele, amigão, você precisa ter uma obsessão pelo sucesso. Você precisa ter uma visão positiva de futuro. Você tem que ter aí uma vontade de ascender financeiramente falando, de ascender como alguém que entrega bem aquilo que estudou para entregar. Então, me motiva muito, de fato, resgatar lá dentro aquilo que forma aquela pessoa, aqueles valores, tudo aquilo que ela se dedicou tanto a construir por meio do conteúdo que buscou na universidade, entregar para ajudar mais gente. A advocacia permite você ajudar as pessoas, independente da área que você atuar. Então, ter isso cada vez mais resgatado e trazido à tona para o profissional, para o advogado iniciante, para o advogado que já está advogando há algum tempo e por alguma razão se desiludiu, para mim é bem importante, eu gosto muito de falar sobre isso. E bacana que quando você potencializa isso, às vezes você está mexendo num sonho da pessoa. Porque quando é criança, a gente sonha muito, né?
é astronauta. Até esse tempo atrás gravamos um vídeo sobre esse assunto. E conforme você vai crescendo, né, as dificuldades, os obstáculos, esses sonhos parece que vai ficando cada vez mais distante, né? Então, se não tiver uma pessoa que olha e fala, não, peraí, você tem potencial, vem aqui, eu vou te ajudar, né? Faz que falta essa mão amiga, né? E quando pega essa mão amiga, vem de alguém que te puxa, poxa, Com tem certeza, com que... certeza. Sonhar é preciso, né? Se a pessoa não sonha com dias melhores, se ela não sonha com um futuro melhor, independente da área que ela atua, independente da atividade que ela exerce, se ela não tem, de fato, essa visão de que amanhã será melhor do que hoje, ela tá pronta pra morrer, cara. E, meu, a gente não pode morrer estando vivo, né? Eu sempre brinco, às vezes, algum cliente nosso fala, não, cara, mas olha, o que acabou com a minha vida foi o Collor ter roubado a poupança lá em 91. Você vai falar, cara, teve pessoas que nasceu 10 anos depois disso e hoje construiu uma carreira. Você não pode achar que o teu melhor ano foi o ano passado, que o teu melhor ano foi em 91. Você tem uma série de anos pela frente, né? Então, realmente, resgatar esse propósito de sonhar com dias melhores, eu acho fantástico, porque é o que vai te permitir botar energia. Botar energia para superar as coisas que são difíceis. Meu, é criança que faz só o que gosta. É criança que escolhe o caminho mais fácil. A gente, como adulto, você vai fazer muita coisa que é ruim, que você não gosta. Mas se você tem um sonho que ilumina a tua direção, é muito mais fácil transpor todas essas dificuldades, que são muitas, né? Sem dúvida. Rodolfo, só um alerta aqui para o pessoal. Não sei se você viu os stories, mas logo mais nós vamos ter uma ligação ao vivo, né? Então nós vamos abrir a linha telefônica, o pessoal vai deixar aqui no vídeo o telefone. Então você que está passando por alguma dificuldade na empresa, com sócio, com vizinho, quer abrir uma empresa, não sabe por onde começar, Excelente. então logo mais, daqui 1 hora mais ou menos, a gente abre essa linha telefônica, então corre lá, fica ligado para que você seja o sortudo, que só vai ter uma ligação, para que você possa fazer um bate-papo rapidinho, ao vivo, com o Rodolfo. E ele possa fazer uma mentoria aí ao vivo. Topa? Excelente. Total, total. Pode ligar, vai ser um prazer. É o que a gente acaba fazendo no dia a dia, ajudando o cliente, tirando dúvidas, né? Fazendo com que a pessoa durma melhor. Às vezes a pessoa tá com um negócio na cabeça que ela já não tá dormindo há 2, 3 dias. Quando ela fala com alguém, a pessoa olha e fala, não, peraí, mas não é desse jeito que você tá pensando. É assim, assim, assado. Você consegue trazer a paz para essa pessoa? Cara, isso não tem preço. Então vai ser um prazer ouvir aí a ligação, ouvir a pergunta, de alguma forma trazer algumas respostas aí, ou no mínimo, alguma direção. Com certeza, tenho certeza que vai ajudar muito. E pegando o gancho que você falou, muitas das vezes a pessoa sofre por uma coisa que não aconteceu e nem vai acontecer. Exatamente. Né? Na maioria Então das essa vezes é isso. conversa é muito importante. Pra gente dar sequência aqui, criamos um quebra-gelo. Aqui hoje, Rodolfo, tem várias coisinhas aqui que é novidade. Estamos estreando hoje aqui, né? Então, espero que você esteja preparado, Com porque certeza. vai sair da zona de conforto aqui. Com certeza. Fico, né? inclusive, grato e lisonjeado por ser a pessoa a estrear essas novidades aí. Conte comigo. A começar pela poltrona, né? Exatamente. Ó, eu já tô... A produção, pessoal, a produção tinha pedido, Thiago, você que é estremilicado, nem sei se existe essa palavra, inventei agora. Não fica mexendo, ó, e eu já mexi várias vezes, daí mexe o microfone, vira uma salada, dá um trabalho pro pessoal da produção, mas é isso que nós gostamos, né? É isso aí, é isso aí. Vamos lá. E até a parte do português, né? Eu falo, isso que nós gostamos, esses dias ele tava... Thiago, tem que correr. A gente vai, um dia nós chegamos lá. Mesmo como advogado, eu sou um cara que a minha linguagem falada, às vezes ela sai no atropelo também, e ela sai com algum errinho, né? Eu sempre falo, cara, se não tá escrito, não tem problema, né? Então, se é só falado, não tem problema. O problema é escrever, mas realmente, às vezes na ansiedade, na emoção e na animação, você acaba botando um S onde não tem, esquecendo de botar um S onde deveria ter, mas faz parte. Acho que na conversa não tem problema. A galera vai se identificar. Com certeza. Show. Rodolfo, vamos lá. Um personagem. Se fosse pra você escolher um personagem agora, cara, quem você escolheria e por quê? Eu gosto muito de heróis. Então, assim, eu adoro os filmes da Marvel, né? E eu gosto muito do herói Homem-Aranha.
Eu acho ele um cara normal, um cara em até certo ponto sem qualquer tipo de qualidade excepcional. É um cara que tinha tudo pra ser um fracasso, né? Apanha na escola, gosta da menina que ignora ele, usa óculos porque não consegue enxergar direito, enfim, a família toda desajustada. Então eu gosto muito desse cara porque ele é o cara improvável que acabou de fato virando um herói e que acabou, óbvio, né, que por seu mérito, né, porque ele acabou buscando isso direto ou indiretamente, acabou por ter que velar por responsabilidades muito grandes. Então, assim, pô, tio dele fala pra ele, amigão, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, então te vira aí que não vai ser fácil. Então eu me identifico muito porque eu acho que em maior ou menor grau é um pouco da gente. Eu acho que todos nós temos ali dentro um Homem-Aranha que, tinha tudo às vezes pra desanimar, pra se desiludir, pra parar de acreditar, e a gente tira energia, sabe Deus de onde, pra prosseguir. Então, sem dúvida nenhuma, o Homem-Aranha seria um personagem bacana, e as razões são essas: sair de um cara normal pra ser um cara extraordinário e pra carregar esse peso de responsabilidade que carregou. Muito bom. Lembrando que aqui não existe certo, não existe errado, tá? É Com o teu certeza, ponto de vista, com tá certeza, bom? com certeza. Alguma atitude impulsiva que você já precisou tomar na vida e o impacto que isso gerou? Você Cara, lembra de alguma? Constantemente, Thiago, eu acabo dando dessa, porque eu sou um cara, primeiro, falo e gosto de falar, e às vezes eu não penso pra falar. Então, não pensar pra falar acaba muitas das vezes te colocando em alguma saia justa, em alguma situação que, se você pensasse, parasse, falar, pô, se eu fosse pra casa, se eu tivesse dormido com esse problema, talvez eu tivesse tido uma reação diferente. Então, constantemente eu acabo me pegando em situações por ter falado sem pensar. E aí isso traz alguns reflexos, que, como a minha esposa diz, e eu comento com meus amigos, eu sou um cara meio emocionado. Então é fácil de você me convencer de alguma coisa sensacional, é fácil de você me convencer de alguma coisa muito boa. Então acho que essa impulsividade para tomar decisão, para falar num momento que talvez deveria calar, já me colocou em algumas situações de saias justas que foram desnecessárias, não precisaria. Seja em conversa com sócio, seja em conversa com colaborador, seja às vezes uma conversa com um cliente, você poderia, quem sabe, ter pensado um pouco mais antes de falar, quem sabe ter respirado antes de tomar aquela decisão. Então eu acho que essa impulsividade e essa vontade de falar e de deixar as coisas esclarecidas, às vezes atrapalha um pouco. Você tocou num ponto de decisão. Como você acredita que o resultado da sua vida hoje, eles são resultados que foram moldados através de decisões ou tudo aconteceu por mero destino? Muito legal a pergunta, Thiago. E assim, durante um bom período da minha vida, eu acredito que foi um misto de sorte e de futuro e de acasos, né? Embora hoje, olhando com um pouco mais de atenção, você fala, cara, acaso não existe. De um jeito ou de outro você contribuiu para isso. Mas, pelo menos aí de 10 anos para cá, eu me tornei uma pessoa muito intencional. Então, eu diria que os meus resultados de 10 anos para cá, eles foram construídos ao longo de saber que eu precisaria aprender coisas que eu não sabia, que eu precisaria ter rotinas que eu não tinha, que eu precisaria pagar o preço, seja financeiro, seja de energia, seja de dedicação, para chegar em algum lugar que eu não estava. Então, eu te diria que dos últimos 10 anos foram situações construídas. Óbvio que eu não sei se as pessoas acreditam em Deus não, mas eu acredito, né, numa força superior a nós, né, que rege esse universo maluco que a gente vive. Eu acho que ele conspira ao teu favor quando de fato você tem um propósito que é genuíno, você bota energia pro lugar certo. Então, eu acho que aí tem toda essa mágica que às vezes te traz um resultado que você, embora queria, você não imaginava que ele seria tão bom, você não imaginava que ele seria tão doce, né? Então isso eu acho que tem aí um quê de bênção divina, mas construção ao ponto de entender que você não é uma vítima, cara. Você tem que ser o protagonista da sua história. Então, aquilo que você não tem porque você não sabe, vá aprender, vá pagar o preço. Cara, as coisas realmente de valor, elas são difíceis, né? Elas não são tão complexas às vezes como a gente imagina. Elas são simples, mas elas não são fáceis, elas são difíceis. Então, tem que pagar o preço. Então, eu te diria que de 10 anos pra cá foram questões intencionais e de botar energia e de falar eu quero e eu vou por ali. Mas antes disso, acho que teve muito acaso aí, muito desenho do destino. Legal. E você que está nos assistindo, escreve aí nos comentários, né? Você acredita em destino, em decisões, microdecisões?
deixa teu comentário, vai ser importante para nós também saber, né, como que a galera de casa tá pensando. Com certeza, muito rico essa conversa. Rodolfo, outra pergunta. Se você precisasse jantar com uma pessoa, uma figura histórica, quem você escolheria e qual seria a primeira pergunta que você olharia no olho dela e faria para ela? Cara, olha, essa pergunta ela é bem complexa, né? Porque quando se fala histórico, meu, já tiveram tantos homens sensacionais aí que passaram por esse mundo e que construíram coisas grandiosas, né? Cara, eu acho que eu escolheria essa pessoa porque ela ainda tá viva, né? Então, normalmente pessoas que já foram, tem muita história construída, tem muita bibliografia a respeito, né? Mas eu acho que das pessoas que estão vivas, eu queria sentar com o Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp, né? Que hoje é o Wiser. Eu queria ter oportunidade de sentar com ele. E eu acho que a pergunta que eu faria é assim, cara, em que momento você viu a tua vida virar de um cara rico já, mas para um cara mega bilionário, dono de um império? E qual foi a decisão que você tomou que você acredita que foi crucial para você atingir esse resultado, né? Acho que enquanto a gente está na jornada e você olha, você vê a pessoa mais distante, você não consegue muito compreender se houve ou se teve uma bala de prata, né? E em que contexto essa bala de prata aconteceu. Óbvio que eu não acredito que seja uma, mas provavelmente deve ter tido uma decisão que o cara tomou e a partir dali a vida dele seguiu um outro caminho. Então acho que eu sentaria com ele, porque ainda não se tem tanto conteúdo sobre o que ele fez porque ainda tá vivo, mas eu acho que eu perguntaria isso pra ele. E aí, óbvio, se fosse uma pessoa que eventualmente não esteja mais entre nós, cara, Salomão, acho que pela grandiosidade do que construiu, do ponto de vista financeiro e intelectual, eu também adoraria ter a oportunidade de sentar com ele numa mesa e perguntar pra ele, cara, qual foi a sua melhor e a sua pior decisão? Que eu acredito que teria muito conhecimento e muita sabedoria na resposta para essas duas perguntas. Muito bom. Diante de tudo que você já conquistou, qual é o seu bem mais precioso hoje? Cara, sem dúvida nenhuma é a minha família. Eu, por um longo período, e a faculdade de Direito, assim como algumas outras faculdades de Humana, e não é nenhum julgamento, nem nada de pejorativo, ela te traz muito para uma rebeldia de querer, de fato, condenar tudo que você conheceu até então e querer, de alguma forma, criar um novo, né? Tirar tudo que tá aí, que tá tudo errado, e querer, de fato, trazer um novo. E durante muito tempo, eu convivi com um pouco disso, sabe? Com um pouco de repulsa pela família, que até então era minha família, né? Pai, mãe, e questionar as decisões que tomaram, e questionar o porquê que as coisas aconteceram desse modo. Então, durante um longo período, eu me questionei muito em relação ao valor da família, né? Aquele olhar de o que eu tenho não vale tanto, porque o que vale é aquilo que eu não tenho, né? Então, se eu não tenho dinheiro, dinheiro vale muito. Se eu não tenho um ótimo carro vale muito. Se eu não tenho uma baita casa vale muito. E a família, eu tenho. Então, essa não vale nada, né? Então, acho que durante muito, muito tempo eu convivi com isso, embora sendo um cara muito preocupado com a minha família de origem, meus irmãos, minha mãe, minha família de um modo geral, mas hoje eu te diria que nada é mais valioso que a minha família, a minha esposa, a minha filha, é sem dúvida nenhuma aquilo que dinheiro nenhum no mundo seria suficiente para pagá-los. Então, meu bem mais precioso é a minha família. Não tem dinheiro que pague você chegar depois de um dia exausto e olhar para esposa, para família, né? Para os filhos, sorriso de orelha a orelha. Com certeza. Aquilo ali tira qualquer dor, qualquer cansaço físico, mental. Sim, né? Eu sempre brinco, eu não tenho o direito de continuar de mau humor ou de continuar preocupado quando eu chego para pegar minha filha no final da tarde na escola e ela vem correndo, rindo, depois de ter brincado o dia inteiro, vem rindo, correndo, papai, papai. Então assim, você não tem o direito de continuar mal-humorado, de continuar nervoso depois de uma cena dessa, realmente o dinheiro não paga. Desmonta inteiro, Total, né? total. E eu sou meio manteigão, você falou aí, então assim, pra chorar, bicho, vendo ela fazendo as coisinhas é a coisa mais fácil que tem. Legal. Realmente mexe com o coração, Mexe, né? total. Maravilha. Rodolfão, vamos lá. Mergulhando agora na parte de direito empresarial, Legal. indo para a parte de empreendedorismo, você que é uma pessoa que já está no foco de mentorias para advogados iniciantes, né? Qual é a importância
desse aconselhamento para esse pessoal que está iniciando, essa galera que às vezes vem ali, sai de uma faculdade, tem ali a OAB e não sabe para onde vai? Não só advogados, podemos se estender isso para todo o ecossistema, né, do empreendedorismo. Legal. Hoje, fazendo um recorte, né, da advocacia que a gente entrega para os nossos clientes empresários, né, que são, em sua grande maioria, pequenos e médios empresários. Então, hoje, o aconselhamento para esse profissional, para esse empresário, para esse cara que está jogando esse jogo de pequenos e médios negócios, que na maioria das vezes é um cara que se vê muito solitário, porque ele acaba não sendo uma pessoa muito benquista nem pelo governo, nem pelos sindicatos, nem pelas pessoas, muitas das vezes, da família e dos amigos, né? Porque não compreende muito esse movimento de eu empreendo, eu trabalho pra caramba, eu não tenho final de semana, eu não tenho domingo. Então, muitas das vezes é o tipo de profissional que ele se vê muito solitário. E muitas das vezes ele acaba não tendo com quem trocar uma decisão. Então, hoje, a parte do aconselhamento jurídico, quando a gente está falando do cliente do escritório, do pequeno e médio empresário, ela obviamente passa por coisas que são fundamentais para a empresa, um bom acordo de sócio, um bom contrato de parceria comercial, um bom contrato de compra e venda dos seus produtos e serviços, mas ela vai além de ouvir a pessoa sobre eventualmente investimentos que ela quer fazer, sobre eventualmente desânimos que ela tem em relação ao negócio, sobre alguma dúvida que ela tem relacionado a algo que não é diretamente do meu campo de atuação, mas uma dúvida sobre marketing, sobre venda. Então, esse aconselhamento, ele acaba funcionando como essa linha de duas mãos, onde uma são as questões propriamente do direito empresarial, que vai ajudar ele a diminuir os seus riscos, a ter mais segurança para a tomada de decisão e diminuir o seu prejuízo, mas também passa por ter alguém que possa ouvi-lo, já que essa trajetória ela é tão solitária, e poder aconselhá-lo a tomar uma ou outra decisão. Acabam sendo empresas também de um perfil familiar, então você acaba também tendo aquela dificuldade de trabalhar pai e filho, trabalhar marido e esposa, trabalhar entre família, né? Então isso também, ter um advogado de confiança para trocar esse respeito é muito legal também. E quando a gente faz o recorte daí para o advogado iniciante, para o cara que efetivamente está começando e está um pouco perdido, a gente acaba usando a bagagem construída ao longo dos anos, né? Tudo aquilo que você fez e deu certo, que você fez e deu errado, todas aquelas coisas que você achava que não teria valor e tinha muita, e aquelas coisas que você desprezava. Então você acaba conseguindo trazer para esse profissional que está iniciando, e aí, óbvio, no meu caso específico, o advogado, mas às vezes a gente acaba encontrando com empresários jovens, com o cara que está empreendendo numa área, tendo 20 e poucos anos, tendo, entre aspas, pouca experiência de quedas, de tombo e de sofrimento, então você acaba conseguindo encorajá-lo, do ponto de vista de que não vai ser fácil, de que os erros vão acontecer e ok, mas, cara, prossiga, continue, não desista de você. Você já construiu coisas fantásticas que às vezes você não dá valor porque você as tem. Você é muito melhor do que você imagina ser, embora a todo tempo a nossa voz interna tenha um costume ruim de às vezes nos desvalidar, nos invalidar, nos tornar menores do que de fato a gente é. Então, trabalhar com essa parte do aconselhamento, principalmente trazer as experiências do que fez e deu certo, do que fez e deu errado, eu acho que funciona como um estímulo, como algo que faz a pessoa, mas espera aí, então eu posso. Então é para mim, então eu também consigo. Então eu faria esses dois recortes entre o cliente que a gente atende hoje no escritório e o advogado iniciante, que é a pessoa que eu pretendo ajudar com mentoria, com conhecimento, para ele não desistir da advocacia, não desistir do sonho, não desistir de fato de ter sucesso como advogado, que vai passar por empreender, que vai passar pelas dores do empreendedorismo, aprender habilidades que a faculdade não te ensinou. Então passa por tudo isso. Basicamente é pegar na mão da pessoa e ajudar a trilhar o caminho dela. Exatamente. Por um caminho que você já passou. Exato. Né? E até estimular para que ela não pare. Às vezes ela está indo até num caminho que é um pouco diferente, mas a luz continue. Sim. Então encorajar. E dentre essas conversas que você tem feito com o pessoal, quais os erros mais comuns que você tem identificado? Legal. Eu acho que tem alguns erros que eles são erros técnicos, e aí é da inexperiência, pela inexperiência mesmo. Nunca fiz, nunca vi, não sei os problemas que vão dar, né? Quando a gente fala de advogados iniciantes, mas também de empresários iniciantes, né? Cara, eu comecei minha trajetória agora, então eu nunca vi dar errado isso que eu tô fazendo. Então, esses são alguns erros. Por exemplo, falando do empresário em si, né? Achar que quando eu sou empresário, a palavra tem muito valor. Ela tem, mas para efeito de segurança, ela precisa estar escrito.
ela precisa estar escrita numa mensagem do WhatsApp, ela precisa estar escrita num e-mail. Então, deixar de documentar situações são erros que trazem problemas grandes. Então, esse eu diria que tanto para advogados iniciantes quanto para empresários iniciantes ou até empresários já vividos e vivenciados, né? O mundo hoje ele está muito acelerado e às vezes o empresário, por nunca ter tido um problema com uma situação específica, com um empregado específico, com um fornecedor específico, ele acaba não documentando os combinados. E quando eu digo documentando, não é nem contratando um contrato muito bem escrito por um baita escritório. Não, não. É documentando minimamente num e-mail mesmo. Amigão, aquela compra que você fez, eu vou te entregar dia 10. Aquele pagamento que você falou que ia fazer, eu espero ele até dia 8. Então, de fato, não documentar essas situações, eu creio que são erros que acabam gerando prejuízos. Quando é do empresário para o seu colaborador, isso pode trazer problemas grandes na justiça do trabalho, e quando é empresário by outros empresários ou outras empresas, também isso acaba tendo um potencial de trazer um prejuízo financeiro. Então eu sempre recomendo, documente. Se são tratativas relacionadas ao teu comercial, ao teu empresarial, à venda, ao teu produto, à entrega, documente de alguma forma. Ou numa mensagem por escrito, faz um print e salva, ou num e-mail, que também é um documento que pode ser usado. Não deixe solto, porque deixar solto traz problemas de depois um terceiro que não estava lá, né, um juiz que não te conhece, que não conhece a parte contrária, ter que chegar a alguma decisão que talvez, se você tivesse escrito naquele momento, evitaria muito prejuízo e muito problema. Talvez não seja a melhor decisão, né? Exatamente, exatamente. E dentro dessa parte de documentação, focada na nossa legislação, que é algo às vezes muito extenso, Sim. algo às vezes, muitas das vezes, obsoleto, Sim. né? No teu ponto de vista, você acha que ela ajuda o empresário ou ela dificulta? Ela é um obstáculo ou ela é uma facilidade? Cara, sem dúvida nenhuma, ter uma legislação que é tão confusa, que muitas das vezes ela acaba tendo contradições entre ela mesmo, né? O que o sindicato estabeleceu com o que a CLT traz, o que uma lei municipal estabelece em confronto com uma lei estadual ou federal. Então, sem dúvida nenhuma, é um fator que atrapalha. O que precisa ficar claro é que é um fator que atrapalha a todos os empresários. Então eu não posso usar isso como uma desculpa, talvez para o meu insucesso, talvez para o meu fracasso, talvez do porquê o meu negócio não está indo bem. Porque é um pau que dá em Chico e dá em Francisco. Então, ela ser uma legislação confusa, muitas das vezes obsoleta, ela atrapalha a todos. O que eu recomendo é que algumas situações elas são contornáveis e algumas situações elas estão aí para pagar o preço. Então, cara, isso é errado. Cara, ok, eu sei que é errado, mas qual é o custo? Qual que é o custo de oportunidade? O que isso pode me trazer? Porque não adianta, se você achar que você vai conseguir fazer 100% de tudo certo a todo tempo, talvez você esteja se iludindo. Então, por algum momento, você vai ter que escolher, né? A gente acaba trabalhando com esse segmento de pequenos e médios empresários. Às vezes o cara está diante de uma situação que é assim, ou eu não pago o meu funcionário ou eu não pago o meu tributo. O que é melhor, doutor? Cara, o melhor seria que você pagasse os dois. Mas já que você precisa escolher, pague teu funcionário. Depois o tributo você negocia, você fala com o Estado, você lança ele, depois você vai lá e aproveita um refis, um parcelamento e coloca isso em dia. Então, sem dúvida nenhuma, atrapalha, mas como atrapalha a todos, a gente precisa a todo tempo estar olhando isso com carinho, de que modo eu consigo compreender esse risco, encarar esse risco, e se de alguma forma eu não conseguir agora ultrapassar ele, concluir ele 100%, quais são as consequências que eu tenho para o meu negócio, para a minha empresa e para o meu futuro. Até porque tem muitas pessoas, quando fala de empreender, acaba procrastinando muito, olhando para a legislação. Ah, não, mas vou esperar trocar de governo. Uma muleta famosa, né? Sim. Não, quando mudar de governo, quando entrar da direita, ou quando saiu da esquerda, quando, enfim, vice-versa. Você, nessas mentorias que você tem feito, isso acaba ficando evidente, essa procrastinação? Sem dúvida. Eu sempre recomendo, né? Óbvio, a gente não vive apartado do que o governo decide, de decisões da Câmara, do Senado, da Câmara de Vereadores, enfim, a gente não consegue se desvencilhar disso. Mas pautar o teu negócio e tomada de decisões do teu negócio estratégica olhando para isso, pode sim se configurar um erro.
Óbvio que a gente sabe que alguns governos que têm um direcionamento ou outro, eles podem trazer oportunidades para o teu negócio e eles podem trazer dificuldades para o teu negócio. Então, não vamos ser idiotas e não vamos rasgar dinheiro, não é essa a história. Mas você deixar de avançar com o teu negócio, você deixar de contratar um colaborador porque a legislação trabalhista é ruim, pode não fazer sentido. Você não pode travar o teu crescimento porque a lei te desfavorece em algum aspecto. Eu acho que a tua energia tem que ser, como que eu faço para crescer o meu negócio ao ponto de entregar meu produto ou meu serviço com qualidade e ter condições de gerar faturamento, venda, que eu consiga arcar com todos esses aspectos tributários, fiscais, previdenciários, mas ainda assim fazendo o meu negócio crescer. Mas sim, é muito comum você se deparar com empresários que acham que porque o governo X ganhou, o negócio dele está acabado. E acha porque o governo Y ganhou, o negócio dele vai voar. E até, Flávio Augusto, que eu mencionei anteriormente, eu já vi algumas falas e alguns escritos dele dizendo, cara, eu tive sucesso em todos os governos desde 95. Então assim, cara, é porque eu sou o bichão, porque eu sou especial? Não, porque eu aprendi que o meu negócio é algo que eu tenho controle e eu vou buscar aprimorar em venda, aprimorar em entrega, aprimorar em qualidade, para que independente do governo que tiver aí, ele vai me atrapalhar, obviamente, como atrapalha todo mundo, eu não paute o crescimento do meu negócio, apesar de quem esteja no governo. Eu pense isso mesmo com eles estando lá. Sabendo que, de modo geral, o Estado, as leis e tal, elas, em certa forma, visa proteger alguém que supostamente está exposto naquela situação, mas no final ela acaba meio que atrapalhando a vida de todo mundo, né? A estrutura estatal pesada como a gente tem, burocrática como a gente tem, confusa como a gente tem, sem dúvida nenhuma ela mais atrapalha do que ajuda. Mas eu acho que a gente precisa continuar levando os nossos negócios adiante, independente de quem esteja no governo, independente de qual decisão maluca essa galera vai tomar. Show. E quando você para de enxergar obstáculos e acaba vendo pelo lado de oportunidades, muda a figura, né? Total. Independente do governo, independente do clima, independente da situação financeira, tudo você enxergar como uma oportunidade, você vira a chave, muda o jogo e o céu é o limite, né? Com certeza. E está muito mais relacionado a como eu vejo as coisas do que propriamente como as coisas são. Sim. Então, realmente, o jeito e o prisma sobre o qual eu olho algumas situações, eu posso, de fato, condenar a um fracasso ou, de fato, condenar, do ponto de vista positivo, a um sucesso. Então, o olhar e principalmente o empresário ou o profissional que está começando agora, seja ele advogado ou qualquer outra área, ele precisa compreender muito que é sobre ele. Sempre foi e sempre será sobre ele. Sobre as histórias que ele conta para ele mesmo, sobre as histórias que ele conta para os outros, sobre como ele se vê, sobre como ele enxerga o futuro. Então, sempre vai estar atrelado a ele. Então, sabendo disso, é aquele aprimoramento contínuo de em quem eu me transformo para ter maior sucesso, para ter maior crescimento. Eu acredito muito nisso. Maravilha. Rodolfo, criamos aqui uma dinâmica, Legal. se você topar, né? Tá topado. Dei um nome maravilhoso, super genial, que é assim, ó, escolhe e responde. Legal. Pessoal, ajuda a escolher o nome para esse quadro aqui, porque Escolhe e responde, eu gostei. tenho certeza que a produção vai... Enfim, né? Mas vamos lá. Basicamente é assim, a gente vai falar uma pergunta, né? 2 opções, você escolhe uma e o motivo. Legal. Coisa rápida. Tem buzina aí? 1 minuto? Pode ser? Pode, claro. É o que vir na cabeça. Legal. Não tem certo, não tem errado, Legal. tá? É só pra gente brincar aqui, descontrair um pouco Show de do bola. ambiente. Tá aceito já. Achou aí? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira. Eu vou fazer o contexto, escolhe uma das opções e 1 minuto pra justificar aqui. Legal. Abertura de empresa. Difícil ou fácil? Valendo. Eu acho que é fácil. Abrir uma empresa é fácil, eu vou dizer por quê. Hoje, com a tecnologia e com a informação ao alcance das pessoas, isso ficou muito mais simples, isso ficou muito mais acelerado. Inclusive, tem as plataformas digitais que hoje, com um custo muito simbólico, te ajuda nesse processo. Óbvio que a depender do negócio que você for atuar, a depender de que o segmento que você for seguir ou da atividade que você for explorar, a abertura ela é fácil, mas depois você validar, você ter
todas as autorizações que te permita funcionar, a depender de onde você for ficar, você de fato ter licença dos órgãos de controle e fiscalização, é um pouco mais difícil. Mas abrir a empresa em si é muito fácil. E óbvio, tenha um bom contador. Esse cara vai te ajudar. Você não precisa aprender os aspectos burocráticos da abertura de uma empresa. Consulte um bom advogado, você não precisa. Deu horário. Fechou. É um trem isso? Buzina de trem? Inovar aqui, Muito bom, buzina muito de bom, trem aqui. muito bom, mas é fácil. Resumindo, é fácil. Show. Você não precisa saber fazer tudo, só precisa ter o telefone de quem faz. Ótimo, Né? acabou de concluir. Vamos lá, próxima. Contratos verbais. Confiável ou arriscado? Arriscado. Arriscado total. A palavra o vento leva. Então, de novo, voltamos para aquilo. Documente. Não precisa ser um contrato feito por um advogado brilhante, mas precisa estar documentado, combinado. Então, do verbal, traga para um e-mail, traga para uma mensagem de WhatsApp e peça o ok da pessoa. Porque aí, meu amigo, tá escrito, eu dei o ok. Estamos combinados, isso é um contrato. Então, o contrato verbal, ele é muito difícil de ser provado as condições e circunstâncias. Documentou, resolveu. Então, arriscado demais contratos verbais, inclusive entre família, que é muito comum, mas assim, as pessoas estão suscetíveis a bater o carro e morrer. E aí, o combinado de boca, ninguém mais sustenta. Então, arriscado demais. Eu acho que já deu Sim. prazo aqui, mas áudio de WhatsApp. Válido, com certeza. Um áudio de WhatsApp passando para você os combinados e um áudio de WhatsApp você dando o ok, ele é super válido. Eu sugiro que inclusive salve no seu drive, na sua nuvem, esses áudios, porque hoje com troca de celular, com perdi meu número, qualquer coisa assim, ele pode se apagar também. Maravilha. Vamos para a próxima. Funcionário sem registro. Loucura ou vale a pena? Depende do teu momento, vale a pena. Cara, se é no começo, você está começando o teu negócio, você não tem condição de formalizar essa pessoa, se normalmente é uma pessoa de confiança sua, porque nesse começo vai ser alguém que está comprando o teu sonho, que está acreditando em você, então eu acho que se for nesse momento, vale a pena. Agora, você já está estruturado, você já tem faturamento, você já tem equipe, você já tem time, aí é arriscado demais, porque você corre o risco de pagar 2 vezes. Em algum momento, o próprio colaborador acha que é bom, e ele quer, não, eu não quero registro, porque eu estou recebendo seguro-desemprego, não quero registro porque eu estou recebendo um benefício governamental. Mas no final, cara, isso vai virar um prejuízo gigantesco. Então, se for no teu começo, beleza. Se estruturou, registra. Agora, se você já está no estágio avançado de empreendedorismo, não faça essa besteira. Melhor formalizar as coisas do que correr risco, né? Total. Show. Tá dentro do tempo. Aí, ó. Tá dentro do tempo. Nos demos bem. Agora eu tô mais esperto com o tempo aí, ó. Maravilha. Última pergunta desse bloco. Legal. O medo, ele paralisa ou ele tá mais para uma proteção da pessoa? Eu acho que quando o medo é proteção, ele é bem-vindo. Quando ele te paralisa, você precisa refletir. Então, eu acho que a função primordial do medo é, de fato, nos proteger mesmo, né? Se a gente não tivesse medo, a gente seria inconsequente e morreria fácil, né? Se arriscaria mais do que deveria. Então, eu acho que para proteção, o medo é válido. Agora, para paralisar, você tem que fazer alguma reflexão aí. Então, se for para proteção, analise em que aspectos você está se apoiando para ter esse medo que te protege. Veja se faça sentido, converse com outras pessoas, com quem já vivenciou aquilo que você está vivenciando, e aí amadureça, porque se for com esse viés de proteção, em 1 hora ele vai te liberar. Agora, se for paralisante, você não age. O problema do medo é que tem pessoas que vivem a vida inteira no medo, né? Exato. E aí ela não sai do lugar, não avança e acha que é o destino dela. Exatamente. Daniel, gostei da buzina, tá? Buzininha de trem. Muito bom. Já falamos de burocracias e decisões, destinos. Agora, qual que é a sua opinião para regulação excessiva, né, ou liberdade do mercado? O que você apoia mais? Legal. Eu diria para você que eu estaria tendente à liberdade. Eu acho que liberdade demais nunca é ruim, né? Mas óbvio que a gente tem algumas coisas estruturais e culturais que acaba trazendo alguns problemas, porque a pessoa acaba não sabendo lidar com esse excesso de liberdade e troca liberdade por libertinagem, né? Então eu acho que a liberdade sadia é aquela que me traz direito, mas que me impõe
obrigações. E eu acho que, óbvio, hoje a gente tem, sem dúvida nenhuma, legislações demais e amarras demais, que muitas das vezes vem com esse viés de eu estou te protegendo, mas no final eu estou protegendo a própria estrutura burocrática do próprio Estado. Então eu diria liberdade com certeza, liberdade demais seria o ideal. Bacana. Dentro das nossas conversas nos bastidores, você comentou a participação de alguns programas de startups, Legal. né? Essas regulamentações, elas estão interferindo drasticamente nessas startups? Estão bloqueando o crescimento dessas startups? Ou por enquanto ainda está mais suave? Por enquanto tá suave, né? A startup ela ainda tem campo para de fato começar, e começar muitas das vezes numa informalidade, começar muitas das vezes sem muitas amarras. Mas óbvio que a partir do momento que a startup ascende, que ela sai de um viés de startup e ela passa a ser um banco, por exemplo, case do Nubank, né? Cara, o Nubank quando era uma startup, ok. A partir do momento que ele ascende a qualidade de banco para concorrer com o Itaú, com outros bancos grandões, óbvio, ele vai ter que se sujeitar a toda a regulamentação. E assim é com outras startups. Cara, uma startup de saúde, cara, você não vai escapar dos órgãos de fiscalização. É uma startup de educação, se for formal, se for com o intuito de congratular com o reconhecimento do MEC, você não vai escapar das regulamentações. Então eu acho que ainda há campo para que as startups ascendam e cresçam, independente das amarras legislativas, mas óbvio que no momento, principalmente de ter acesso a recurso, investimento e qualquer coisa assim, trazer sócios, trazer investidores, aí óbvio, ela não vai escapar da burocracia, da legislação, mas hoje eu recomendaria que não se trave por isso. Vá, valide, faça teu negócio acontecer, que no momento oportuno você não vai escapar da burocracia legislativa do Brasil. Tá. Hoje a gente ouve muito o pessoal falando sobre criptomoedas, algo que talvez esteja ainda um pouco recente. Recente não, porque já é antiga, mas talvez legislação ali, né? Isso trazendo pro lado empresarial, as empresas, essa comercialização de criptomoedas. Como que você enxerga dentro desse ecossistema de startups? Olha, hoje eu acho que é um caminho sem volta, e o que demonstra que ela é sem volta é que alguns governos estão criando as suas criptomoedas oficiais. Então, de fato, eu acho que tende a criptomoeda se tornar no futuro algo um pouco diferente do que é hoje, né? Hoje elas acabam sendo pautadas na ausência de fiscalização, num ambiente de mais autorregulação, mas eu imagino que os estados, né, os governos de um modo geral, comprando essa ideia como vem comprando e querendo instituir as suas próprias criptomoedas, em algum momento elas vão estar sujeitas à legislação. Hoje, para algumas situações, a parte da criptografia, de um modo geral, para contratos, para comunicações, ela acaba estando um pouco mais no dia a dia das empresas. A questão do ativo financeiro criptografado, ele ainda não é uma realidade do dia a dia, ainda é difícil você ter locais que aceitam para transações entre consumidor e fornecedor de produto ou de serviço, isso já é mais difícil, e entre empresas também ainda é algo que engatinha, mas óbvio, é um caminho sem volta, então em algum momento todos nós vamos ter que lidar com isso direto ou indiretamente. Atenção, pessoal. Você que ainda não tem criptomoedas, Exatamente. se prepara. Se O futuro prepara. está chegando. Eu tive um prejuízo com umas criptomoedas. Somos dois. Eu quis me aventurar. Somos dois. Fiquei Somos 2 anos com elas Somos lá dois. travadinha. Parece a minha história. Assim. Enfim, sabe aquela aventura? Sim, e parece tudo agora é mil o momento, maravilha. agora é o momento. Como diz, agora vai. Agora vai. Enfim, ainda tive um pouquinho de sorte que no final ainda recuperei com um pouquinho de lucro, mas depois Legal. paguei imposto. É. Aí virou elas por elas. Sim, empatou, já está no lucro, né? Mas realmente, acho que do ponto de vista de investimento, tem que ser algo que não comprometa Com a tua certeza. saúde financeira, o teu fluxo de caixa, porque ainda paira-se uma incerteza muito grande sobre isso. Então, se é aquilo que você, de fato, não precisa para amanhã, ok, você tentar. Óbvio, tem algumas mais seguras, umas menos, algumas empresas um pouco mais sérias e outras menos, então tem que, obviamente, buscar informação para ter alguém de confiança e alguém que, de fato, tenha ali condição de te trazer um pouco mais de segurança, mas não pode comprometer o teu fluxo pessoal ou profissional, senão o bicho pega. Maravilha. Conversando com o advogado, a gente não poderia deixar de passar um debate aqui, né? Com então nós certeza. criamos mais um bloco. Óbvio, Aqui, óbvio. olha o nome, que fantástico. Debate relâmpago. Em 1 minuto, Muito bom. argumentação do tema Vai que a ter gente trazer buzina aqui. do trem também, não? É a mesma buzina ou escolher outra?
A galera gostou do trem. O trem, Então, o vai trem lá. acho que fez sucesso. O trem corre que tá passando. Exatamente, corre que o bicho tá pegando. Vamos lá, topa? Bora. Mais um minutinho? Vamos lá, Então, pô. mais 4 perguntinhos, um minutinho pra cada tema. E vamos Legal. ver se conseguimos dentro desse tempo. Vamos lá. Empresas devem ser mais responsáveis socialmente? Sim, mas eu digo que a grande responsabilidade da empresa é gerar lucro, né? O lucro hoje ele é visto como um vilão na nossa sociedade, mas ele deveria ser visto como algo positivo. Porque se eu tenho lucro, eu consigo contratar melhor, pagar melhores salários, arcar com os meus impostos, crescer a minha empresa e devolver de alguma forma, direto ou indiretamente para a sociedade. Eu acho que a função social de gerar emprego é permitir que as pessoas tenham o que levar para sua família. E óbvio que mercadologicamente falando também, empresas responsáveis com o meio ambiente, que economizam água, que economizam recurso, que, enfim, faz uma coleta seletiva, ajuda pessoas necessitadas que estão ali pelo bairro com comida, com qualquer outra coisa que seja, até com educação, é uma realidade. Então eu acho que sim, são responsáveis, lucro é um deles, mas de fato esses outros aspectos acabam ajudando a sociedade e também trazendo retorno financeiro para a empresa. Viu? Você viu Tá no pegando ponto. a frequência Aham. aqui. Maravilha. E muitos, né, fala de faturamento. Faturamento, na verdade, é ilusão, né? Com certeza. O foco é o que você comentou, é o lucro, né? Faturamento, você pode ter um faturamento de milhões e no final do mês não sobrar nada. Exatamente. Então, acho que o lucro realmente ele vem na frente. Sim. Empresário. Quando a gente fala de empresário, é a figura do chefão, Aham. o patrão. Big Boss. Exatamente. Ele pode induzir uma votação num período de eleição? Eu acho que ele pode no seu micro-organismo, na sua micro-região. Então, eu não acredito que o empresário tenha o poder de decidir o futuro de uma eleição no Brasil, independente de quantas unidades ele tem, independente de quantos funcionários, porque o Brasil é um país muito homogêneo e muito diverso. Então, eu acho que talvez num setor regional onde ele atue com maior força, e aí vamos falar num pleito municipal, talvez, num pleito estadual, em alguma região, talvez sim, mas eu acho que a nível nacional eu acho pouco provável, né? Eu acho que nenhum empresário, por maior que ele seja, ele consiga convencer as pessoas a votar naquele cara que ele quer, a votar, aprovar aquele que ele deseja. Eu não acredito nisso. Mesmo se ele for uma figura pública que implante uma cultura puxando. Sim, porque eu ainda acho que o Brasil é muito diverso, então eu acho que você não consegue ter unanimidades. Você pode ter os 35%, 33%, mas ainda sobra 65%, 67%, então ainda tem muito caldo. Então eu não acredito que consiga ser decisivo. Show. Próxima. Dress code, vestimenta, importa? Com certeza. Cara, eu falei sobre isso recentemente num story que eu gravei, que é justamente, cara, você não espera encontrar um cara de terno e gravata na praia. Esse cara tá fora, ele tá louco. Mas você não espera encontrar alguém de sunga no tribunal. Então, assim, eu acho que o dress code ele é importante e ele, de fato, te ajuda apoiando a sua autoridade, apoiando a sua segurança, a sua confiança. Então, querendo ou não, a imagem diz muito. E se a gente tiver descuidado em relação a isso, se a gente não tiver atento a isso, a gente pode trazer um fator de atrapalho pra gente. Meu, se você, de fato, não cuida com a tua aparência, com a imagem que você transmite, no negócio que você desempenha, você pode trazer um fator de atrapalho. Então, eu acho que é importante você se vestir adequadamente para as ocasiões. Então, se você é um empresário, você tem uma vestimenta relacionada ao segmento que você atua. Se você é um advogado, a mesma coisa. Então, eu acho que, sim, é importante e a gente precisa ficar atento a isso. Tá. Tá na ponta. Mais 30 segundinhos aqui que agora me surgiu uma dúvida. Legal. Uma pessoa com tatuagem, vamos ilustrar Excelente, o cenário. excelente. Whindersson Nunes Excelente. resolveu virar advogado. Atenção, Whindersson Nunes. Você agora é advogado. Sim. O fato da quantidade de tatuagens no rosto, onde não dá pra se esconder, isso pode prejudicar ele no ambiente de trabalho? Eu acho que hoje não mais. Eu acho que hoje as pessoas já aceitam muito mais a tatuagem, já aceitam muito mais o piercing, já aceitam muito mais até cor de cabelo. O que eu normalmente trago em relação a isso? Cara, se eu hoje vou conversar com alguém que não me conhece, com alguém que não sabe quem eu sou, é óbvio que esses fatores poderão me atrapalhar. A pessoa pode não observar em mim confiabilidade, segurança e autoridade. Então, obviamente,
Obviamente que num primeiro momento isso pode trazer esse ruído na comunicação, mas não é um impeditivo nem algo que te sentenciará a não ter sucesso ou a não conseguir ser um advogado de sucesso. Eu acho que hoje já está um pouco mais normalizado, principalmente a questão das tatuagens. Legal. E um pouco atrás você comentou sobre faculdade. Faculdade, no teu ponto de vista, ela prepara a pessoa para o mercado? Excelente. Eu faço uma analogia. Eu acho que a faculdade, qualquer delas que seja, para qualquer profissão que for, ela te permite ter uma chave que abre uma porta. Então, o teu diploma, ele é uma chave que vai abrir uma porta. Depois que você abre essa porta, cara, o caminho é contigo. Então, independente de em qual chaveiro você fez a sua chave, ela vai ter aptidão para te abrir a porta. A partir daí é com você. Então, hoje, eu acho que menos até do que em outros momentos, a faculdade que você fez, ela não diz muito sobre o profissional que você é. Por quê? Porque você vai ter que fazer a tua parte. Você vai ter que estudar por conta. O conteúdo básico entregue por qualquer universidade, por qualquer formação em direito ou qualquer outra área, ele é o mínimo possível exigido para você atingir ali os 5, 6 ou 7 e poder ter acesso à chave. Agora, se você quer prosseguir dentro dessa sala, permanecer nessa sala ou ir para outras repartições dessa sala, vai ser muito o que você faz pós se formar. Você faz depois da faculdade. Tá afinado. Tá bacana, tá bacana. E a gente poderia dizer, assim, que faculdade, ela forma clones? E o que vai depender são as relações interpessoais, é o desenvolvimento pós-faculdade, ou até mesmo dentro da faculdade, vai depender da garra da pessoa ali? Thiago, eu diria que sim, porque assim, o clone é o quê? Pessoas iguais, pessoas que agem da mesma forma, que sabem o mesmo tanto. Então, sem dúvida nenhuma, ali é para te formar um cidadão médio, é para ter todo mundo ali com conhecimento muito próximo. Aí, óbvio, aquilo que você faz para além do que você recebe da universidade, sem dúvida nenhuma tem um impacto muito grande sobre o sucesso que você terá. Os teus contatos, o teu networking, a tua comunicação, a tua oratória, a tua inteligência emocional, a tua forma de ver o mundo, sem dúvida nenhuma, são coisas que a faculdade não vai te trazer, mas na medida que você for buscando, você se diferencia desses clones e com certeza você aumenta a sua chance de chegar em lugares que os clones médios talvez não cheguem. Então, eu acho que sim, no grosso, ela é para meio que formar todo mundo igual, todo mundo num padrão. A partir daí, é com o diferencial que você busca por si mesmo. Show. Agora, imagina um cenário. O Whindersson Nunes terminou a faculdade de Direito, vai virar advogado, tá no mercado, carteirinha da OAB, dali em diante, sorte ou trabalho duro? O que melhor se aplica? Excelente. Porque assim, às vezes a pessoa tem uma comunicação linda, maravilhosa, né? A pessoa fala bem, vai numa audiência, ela consegue sair, e a pessoa fala, nossa, ele já nasceu com o dom da oratória. E às vezes não olha as madrugadas que a pessoa ficou estudando, Sim. né? Então, no seu universo da advocacia, como que isso se aplica? Muito legal. Cara, não dá para você dizer que a sorte não é importante. Ela é. Só que como ela é um fator que você não controla, eu diria que fazer a sua sorte por meio do trabalho talvez seja o mais recomendado. Então você saiu da universidade. Você vai ter basicamente 2 caminhos falando em advocacia. Ou você vai abrir a tua portinha, seja ela física ou digital, que hoje tem muito, e você vai meter a cara. E por si, por conta, é um caminho, ou você vai trabalhar no escritório de alguém, né? Você vai aprender a advogar com alguém que já advoga, com alguém que vai, de alguma forma, ser também um formador da tua capacidade prática como advogado. Independente de qual caminho você prosseguir, você vai precisar saber que você vai ter que se dedicar muito. Você recebeu na faculdade conteúdos teóricos que não vão te ajudar 100% a resolver problemas práticos. Então, você precisa saber que vão ter que ter madrugadas, que vão ter que ter leituras, que vão ter que ter vídeos, palestras, livros. Você vai precisar trazer uma série de habilidades que a faculdade não te trouxe. Eu não desprezaria a sorte, porque a sorte ela tem um fator muito importante, mas na medida em que você se dedica a trabalhar a tua melhoria, você aumenta a sua chance de ter uma sorte melhor. Muito bom. E o empreendedorismo?
Ele pode ser ensinado ou ele é uma coisa inata? Eu acho que ele pode ser ensinado do ponto de vista de habilidades e estratégias replicáveis. Então, um processo de venda, ele é ensinável. E um processo de venda vencedor, ele é ensinável também. O processo de contratação de pessoas, ele é ensinável. O processo de qualidade e produção do teu produto, ele é ensinável. Algumas habilidades inatas, elas podem te ajudar a acelerar, mas hoje, com tudo que se vê, com tudo que se divulga de conhecimento, você consegue sim, mesmo sendo alguém que aparentemente não nasceu para empreender, mesmo que aparentemente não nasceu para o risco de um negócio, você tem condição sim de adquirir habilidades e de se formar um bom empreendedor, de se formar alguém que vai para o risco. Óbvio que tem pessoas fora da curva. Então tem aquele cara que na escolinha já vendia suquinho, comprava amendoim por 5, vendia por 10. Então tem essas pessoas que são fora da curva. Mas como elas são em número muito menor, eu acho que a sua vontade de empreender, a sua vontade de resolver problemas, a sua vontade de fato ser alguém que ajude a vida das pessoas a melhorar, independente da área que você for atuar, é aquilo que vai te motivar a aprender coisas. E em cada estágio, você vai ter que aprender uma coisa diferente. Então, não tem como aprendi tudo, sei tudo e tô pronto. Não. A cada degrau que você subir, você vai ter que se cercar de pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, habilidades diferentes. Então, não vai parar nunca. Eu acho que tem os fora da curva, mas eu acho que todo mundo que quiser consegue sim aprender, buscar formação e preparação e ser um empreendedor de sucesso. Atenção, empreendedores, né? Pessoal que já tinha deixado um sonho embaixo do colchão, dentro da gaveta. Então, né? Nunca é tarde. Nunca, né? nunca. Vai pra rua, levanta cedo. Tenho certeza que você também consegue. Com né? certeza, Se eu um acredito consegue, nisso. porque não todos. Acredito fielmente nisso, Thiago. E chegamos em mais um bloco. Bora! Esse daqui é desafiador. Meu Deus. Rodolfo, Vou esse até aqui, tomar inclusive, ele leva o seu nome. É Rodolfo Pensador. Opa, Vamos lá. vamos lá. São perguntas de temas filosóficos, Excelente. pegando a mesma linha que nós já conversamos. Legal. Porém, a sua resposta precisa estar dentro de um formato de reflexão profunda. Olha só, Agora- desafiador. Agora é desafiador. Agora mudou. 10 segundos, tá bom? Não é Meu muito bom, Deus não, do vai. céu. Vamos Meu lá, um Deus minuto. do Vamos céu. lá, um minuto. Vamos fazer o seguinte, ó. 1 minuto, você pode respirar, pode pensar, e daí você solta. Pode ser 2, 3 palavrinhas, mas tem que ser reflexão profunda. Perfeito. E a produção vai avaliar Perfeito. se tá bom ou Vê se eu não tá, né? consigo convencer a produção Com- da com- profundidade. Exatamente. Isso aí com certeza vai tirar de letra, né? A gente só fica brincando assim, mas é o seu dia a dia. Vamos lá, produção, tá preparada? Sim. Então vamos lá. O que significa sucesso pra você? Cara, eu acho que dormir um bom sono, depois de durante um dia, você ter a sensação que entregou o seu melhor. Então, assim, eu acho que o sucesso é eu olhar para o que eu faço, para os resultados que eu gere, e de alguma forma isso ser satisfatório. Tá um pouco mais além do que o dinheiro que eu ganho, do que os bens materiais que eu tenho, das minhas posses. Eu acho que é você, de fato, dormir com a sensação de que, cara, eu acordei e eu fui um fator que ajudou as outras pessoas durante esse dia fazendo o que eu precisava fazer. Se eu dormir e acordar com essa sensação de que eu dei o meu melhor e que esse melhor ajudou as pessoas a melhorarem a sua vida, a mudarem a sua vida, eu acho que você foi uma pessoa de sucesso nesse dia. Não necessariamente financeiro. Não necessariamente financeiro. Muito bom. Vamos lá, próxima. Honestidade depende da criação? Eu acho que num primeiro momento sim, porque a gente acaba sendo reflexo das pessoas que nos norteiam, e aí pai, mãe, irmãos, amigos, então eu acho que até algum momento ela vai sim ser um fator que contribuirá ou não para sua honestidade e para o teu caráter, mas a partir do momento que você se torna um ser humano adulto e que você consegue refletir sem nenhum tipo de deficiência, debilidade, demência mental que te impeça de raciocinar normalmente, eu acho que aí você tem condição de escolher ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa desonesta para além do ambiente que você estiver. Eu acredito nisso. Acho que honesto no pouco, honesto no muito. Desonesto no pouco, desonesto no muito. E
pegando um gancho já diante Claro. disso, né? Muitas pessoas falam do dinheiro. Ah, porque eu não quero ter dinheiro, porque as pessoas que têm dinheiro são desonestas, né? Sim. E, na verdade, uma crença minha, né? Não tô dizendo que tá certo, que tá errado. Mas o dinheiro, no meu ponto de vista, ele potencializa o que a pessoa já é. Estamos Então, se a alinhados. pessoa é desonesta, com o dinheiro ela vai ser mais desonesta. Com certeza. A pessoa que é ambiciosa, com o dinheiro ela vai ser mais Com ambiciosa. certeza. A Concordo pessoa que ajuda o plenamente. próximo, com o dinheiro ela vai ajudar mais pessoas, Concordo né? plenamente. É um amplificador, na minha opinião. Com certeza. Vamos lá, próximo. Essa, Essa é pra doer. vamos lá. A próxima ainda é mais. Vai Essa doer aqui mais. ainda é nível fácil. Beleza. Podemos escolher ser bons? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ser bons depende, obviamente, da situação, da ocasião, mas eu acho que a gente sempre pode optar ser bom. E ser bom, às vezes, não é só ser bom para o outro. Às vezes é você ser bom para você. Às vezes você acaba, em algum aspecto, sendo ruim para o outro, porque de fato naquele momento você precisava ser bom com você. Muitas das vezes a gente acaba trazendo a questão da bondade ou da maldade como algo muito voltado para o outro, e às vezes você está se machucando, você está se destruindo em prol de algo que nem faz tanto sentido. Então acho que sim, a gente pode escolher ser bom, mas a gente precisa fazer essa reflexão seguinte: ser bom para o outro, ser bom para mim, dá para conciliar e ser bom para os dois ou não? Então acho que essa reflexão ela é profunda realmente, mas dá para escolher sim. Legal. Ó, Você viu? dentro do Tá tempo. pegando Dentro do o tempo. ritmo. Estamos ficando bom, Tá Thiago. pegando Estamos ficando ritmo. bom. Estamos ficando bom. A próxima, para finalizar esse bloco, a minha realidade, essa é profunda, olha lá. A minha realidade, ela é a mesma que a sua realidade? Ou existe o meu mundo e o seu mundo? E as coisas são os significados que eu dou pro meu mundo e os significados que você dá pro seu mundo? Eu acho que a realidade ela depende muito do observador, sim. Eu acho que às vezes a gente pode estar olhando os dois para a mesma cena e eu vou estar vendo uma situação que passa pelos meus valores, pela minha formação, pela minha visão de mundo e talvez você vai ter outra visualização. Então eu acho que sim, as realidades elas são diferentes para cada observador e para cada pessoa. Obviamente que o cuidado que eu trago eu não tenho o direito de impor a minha realidade sobre a sua. Então, nesse aspecto onde talvez eu queira impor a minha realidade sobre a sua, há um problema. Mas agora, eu ter a minha realidade e você ter a tua, e a gente de alguma forma se respeitar, eu acho que faz sentido, e sim, depende do observador. Como nós comentamos desde o início, né? Não existe certo, não existe Não, errado. é só uma Existe opinião. o ponto de vista. Exatamente, é só uma Show. opinião, uma mera opinião. Maravilha. Ó, aí entrou dentro do tempo. Você viu mesmo com Pessoal, vai e volta. O começo estourou, mas agora o cérebro já fica um reloginho, Sim, né? a gente tá começando a ficar atento. Legal. E nós conversamos um pouco atrás sobre o empreendedorismo ser algo ensinado, né? Temos certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo têm um sonho Legal. que às vezes não tirou do papel por Legal. medo, procrastinação e daí vários outros pontos. Que conselho que você daria para essa pessoa que vai empreender ou já está empreendendo, está no início e tem todas as dificuldades de um empreendedor ali nos primeiros anos de vida? Legal. De novo, não é certo e errado, mas é a minha percepção. Eu acho que passa muito sobre você. Então, eu recomendaria para quem está começando a empreender, para quem está com seu negócio tirando da gaveta, focar em você melhorar como empresário, em você melhorar como pessoa, em você se conhecer melhor, até para saber o teu nível de aptidão ao risco, o teu nível de aptidão à segurança, aquilo que te trava, aquilo que te motiva. Então, se você dedicar tempo e energia a se conhecer e a se conhecer no que você é bom, as suas potencialidades, no que você é ruim ou tem uma limitação, é o primeiro passo até para que você defina quem vai te ajudar, quem vai te completar, quem vai trazer alguma habilidade que é crucial e você não tem. Então acho que se conhecer e se dedicar a se aprimorar como pessoa, como empresário, como o cara que vai fazer aquilo acontecer, eu acho que é o primeiro conselho. Então, não economize tempo, energia, até dinheiro em se formar um empresário melhor.
na pessoa em si. A partir daí, você vai ter condição de melhorar os teus processos, melhorar o teu produto, melhorar o teu serviço, melhorar a tua venda. Melhorou o empresário, melhora a empresa, melhora o empreendedorismo que ele entrega. Eu acredito muito nisso. Eu acredito também, Rodolfo, que o que está à nossa volta a nossa volta é reflexo daquilo que nós alimentamos. Com certeza. Então, se você melhora como pessoa, tudo que está à sua volta vai ser melhorado. Com né? certeza. Nós imprimimos aquilo que nós pensamos. Concordo Então, se você só plenamente. pensa desgraça, provavelmente Concordo plenamente. a sua volta ali vai ter muitas desgraças. Concordo plenamente. Traz até um pouco da realidade mesmo. Não tem como você, às vezes, estar pensando em coisas positivas se o dia inteiro você está imerso em coisas negativas, em desgraça. Então, até uma dica para você, empresário, que está começando agora. Cara, faça dieta da informação que você consome. Faça uma limpa nos seus grupos de WhatsApp aí, cara. Aquele grupo que a discussão é só sobre política, só sobre ofensa, só sobre tragédia. Sai fora desse grupo. Cara, aquela conversa que você tem com alguns amigos que é só para reclamar, cara, sai fora dessa linha, porque dificilmente você vai conseguir pensar em coisas boas, pensar em potencialidades, pensar em ter sucesso com uma visão de desgraça. Então, faça dieta de informação também e cuide com o que você bota dentro da tua cabeça, porque isso vai te ajudar bastante. Essa dieta ela é importante para não ter o efeito elástico, né? Com Porque certeza. você dá 2 passos para frente e essas informações ela te puxa. Exato. Você volta 3, 4 passos para trás. Concordo Então, plenamente. isso é muito, muito importante. Pessoal, estamos no bloco agora da ligação. Opa! Então, agora é a hora. Você que está nos assistindo, prepara o seu telefone, tá? Produção, coloca aqui novamente o número. Já fica ligado que daqui a pouquinho... Show de bola. Ó, agora... Daqui 5 minutos. Show. A partir de agora, 5 minutos, a primeira ligação que cair, ótimo. Converso com você pessoalmente. Excelente, vai Tá ser preparado? um prazer. Eu tô super preparado, liga aí que quem sabe é você. E atenção, é ao vivo, não Exatamente. Não sei o que vem. Vamos lá, né? Sim. Então, 5 minutos, produção avisa. Linha aberta, né? Só coloca o número aqui pro pessoal poder ligar. E a primeira ligação, segura na linha, né? Terminou o tema aqui, vocês avisam e já pode entrar, tá bom? Excelente. Maravilha. Habilidades essenciais, na verdade, de um empreendedor. A pessoa que está iniciando, a pessoa que tem dúvidas, uma habilidade que seja fundamental para esse início de carreira, para que ela possa deslanchar. Olha, eu acho que a coragem, ela é bem importante, né? Talvez a coragem seja algo um pouco mais difícil de ser ensinado, né? Mas eu acho que ter coragem é importante, né? Como você falou anteriormente, muitas pessoas dormem com um sonho debaixo do braço por medo. Então eu acho que coragem é importante. Óbvio que não é aquela coragem irracional, aquela coragem burra, né? De pular no buraco. Mas eu acho que ter atitudes ou ter conhecimentos que aumentem a sua coragem, e aí é preparação, eu acho que seria crucial, porque muitos acabam não indo adiante por falta de coragem mesmo. Então, coragem de dar o passo, coragem de eu vou me municiar de tudo que eu preciso para essa etapa, mas eu acho que é crucial e essencial. E atenção, pessoal, você não precisa saber de tudo. Com certeza. Conversamos agora há pouco nisso. Você precisa de ter o telefone de quem saiba. Exato, né? exato. Ah, eu não sei de financeiro, mas tem um telefone de alguém que saiba? Exato. Ligo lá e resolvo. Exato. Né? Não entendo de marketing, mas tenho o contato de quem sabe? Vou lá e resolvo. Excelente. Né? Então, acho que esse é um... E hoje, eu acho que com a quantidade de pessoas que estão divulgando conteúdo, divulgando informação, a gente consegue também ser seletivo e não ir só consumindo ali Instagram sem analisar muito bem o que está vindo, mas ser intencional. Então, assim, com quem eu preciso estar mais próximo para aumentar talvez aquele ponto que não me dá tanta coragem hoje? O que eu preciso aprimorar para esse momento, né? Às vezes a pessoa ela está começando a empreender agora, já pensando em problemas de quando ela estiver faturando 100, 200, 300 mil reais. E, óbvio, ter o sonho grande, como tem o próprio livro lá que conta a história do pessoal da Ambev, né? Ter o sonho grande é importante, mas assim, pense pro teu momento. Às vezes hoje você não vai precisar saber de processos muito estruturados de venda. Você vai ter que perder o medo de oferecer o teu produto para um vizinho, para um amigo, para um parente, para um conhecido. Talvez hoje você não precisa ter uma estrutura magnífica como essa que vocês têm aqui, eu já parabenizo, nesse estúdio para gravar o podcast. Mas você precisa ter a coragem de pegar o teu celular e fazer um story de 30 segundos. Então, assim,
saiba para cada momento o que de fato você precisa para aumentar a sua coragem e, em prol disso, dá o passo. Deu o passo, analisa o que eu preciso para o próximo. E assim, é aquele farol que ilumina 7 metros, 10 metros, mas que se eu não parar, ele consegue iluminar uma estrada de 300 quilômetros, 7 metros por vez, né? Dar o primeiro passo é a parte mais importante. Com certeza. E detalhe, né? A nossa vida, né? Tanto empresarial como pessoal, ela é uma escada. Sim. Então, conforme você vai crescendo, sempre vai ter alguém abaixo para você poder explicar, para você poder vender, para você ensinar, né? Então, muitas das pessoas elas paralisam porque eu preciso estar lá no último degrau, preciso ter todo o conhecimento, preciso ter toda a infraestrutura para daí começar. Sim. Aí ela fica a vida inteira estudando, aí fica a vida inteira juntando capital para poder montar a empresa e nunca sai do lugar. É. Né? É uma frase também triste, mas ela é real. Cara, o local onde mais tem sonhos é no cemitério, né? E muitos, infelizmente, desceram a sepultura com o sonhador. Então, realmente, você não precisa ter todas as informações para começar. Começa e vai se municiando daquilo que você precisa. Eu concordo plenamente assim, ninguém é tão bom a ponto de não poder aprender mais nada e ninguém é tão ruim a ponto de não poder ensinar nada. Então assim, tendo essas balizas de que todos, em maior ou menor grau, somos aprendedores, somos pessoas destinadas a aprender coisas que não sabemos para melhorarmos e evoluirmos, eu acho que é o caminho para não parar, para dar o passo e prosseguir. Maravilha. A produção já está sinalizando aqui que parece que já tem uma ligação ali já. Show. Mas antes de... Só segura pede pro pessoal segurar um pouquinho. Antes de entrarmos aqui nessa ligação, eu queria 3 livros. Você comentou do livro da Ambev ali. Sim. Mas 3 livros para empreendedores iniciantes. A galera Ótimo. que está iniciando, que dica seria? Ótimo. Eu vou falar alguns livros que eu li, de fato, e que para mim foram, assim, livros que me ajudaram muito a aprimorar algumas habilidades, porque eu sou empreendedor no escritório que eu sou sócio, né? Então lá a gente empreende e que foram cruciais para eu, de fato, melhorar essas minhas habilidades e prosseguir. Um deles que eu diria, e inclusive eu vi que vocês têm aqui, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, eu acho ele um livro fantástico, porque de fato ele vai te ensinar a se comunicar com as pessoas, independente de quem sejam elas. Se vão ser seus parceiros, seus sócios, seus colaboradores, seus fornecedores. Então, acho que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, é um livro que todo mundo precisa lê-lo. Esse livro, ele é top. Um outro livro que eu recomendaria é um livro que ele, em inglês ele chama The Myth e em português é O Mito do Empreendedor. Agora eu não sei, não me vem o nome do autor na cabeça, é um autor americano que não é tão conhecido assim, mas é um livro excelente porque ele te traz muita informação de como você estruturar o teu negócio sem travar, como a gente falou, começando, mas começando já pensando em como eu poderia ter um negócio com 1000 unidades, com 2.000 unidades e todas elas funcionando sem eu estar presente. Então ele traz muito o conceito de padronização, o conceito de documentação de processos, de procedimento, o conceito do empresário, mas também do gestor, mas também do sonhador, do executor. Então eu recomendo esse como sendo o segundo livro, O Mito do Empreendedor. E aí o terceiro livro, ele é um livro que no momento que eu tive contato e que eu li esse livro, ele funcionou muito como motivação, como se preocupar com a minha comunicação, se preocupar com como eu me comunicava em relação ao mundo e a todos, que é Tem Poder Quem Age, do Paulo Vieira. É um livro, às vezes hoje as pessoas acabam tendo um pouco desse preconceito, é coach, é papo de coach e tal, mas é um livro que ele traz muito a importância de agirmos, né? E como a gente falou da coragem, Tem Poder Quem Age, do Paulo Vieira, é um livro que eu recomendo. Então eu ficaria nesses 3. Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, O Mito do Empreendedor, Tem Poder Quem Age. Pessoal, anota e toma uma atitude. Exato, né? exato. Toma uma Tenha atitude e coragem. vamos pra cima. Isso mesmo. Deu certo a ligação? Eu tô tenso? Vamos lá, eu também? Eu tô tenso. Ué, essas coisas que não é combinado, novidade, exatamente. vamos lá, mas vamos lá. Essas coisas que... Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alô? Opa, Tudo bem? e aí, tudo bem? Maravilha. Quem tá falando? Aqui é o João.
João, então assim, ó, nós estamos ao vivo, tá? Estamos com o Rodolfo, mentor de advogados, mentores de várias pessoas, né? Parte do empreendedorismo. E conta pra nós, né? Pode falar no Viva Voz aqui, que ele está te ouvindo. Qual que é a sua dor hoje? Rapaz, eu sou empresário, eu tenho um sócio, e meu sócio, ele tá envolvido com drogas e tal, e a gente tá com um problema muito sério, tá impactando na empresa, e eu queria saber como que eu faço para que eu possa tirar esse sócio do contrato social. Existe a possibilidade disso legalmente? Tá, João, fica na linha aqui que ele já vai te responder ao vivo, você já vai ouvindo, tá bom? Maravilha. Show, posso responder? Pode João, lá. vamos lá. É óbvio que o que resolveria esse problema antes desse problema existir seria um bom acordo de sócio. Então, assim, um documento que eu recomendo que todos os empresários tenham é um acordo de sócio onde você estabeleça direitos, obrigações, situações aceitáveis e situações inaceitáveis. E aí, obviamente, poderia ser essa situação que ele está vivenciando alguma coisa pré-escrita nesse documento, nesse ajuste de sócio. Como eu imagino que não tenha, porque a minoria dos empresários tem, aí, obviamente, você não vai escapar, João, de uma boa discussão judicial. Então, você vai ter que, infelizmente, entrar com uma ação de dissolução da sociedade para que aí você consiga afastar esse sócio. Óbvio, se, em razão do consumo de droga ou da doença dele, do vício que ele tem na droga, ele estiver trazendo prejuízos à continuidade do negócio e da empresa, você acaba tendo uma justa razão para se desligar desse sócio. Então você faria aí, por exemplo, judicialmente, uma exclusão por justa causa desse cara em razão disso, tá? Mas mesmo assim, esse fato não impede ele de ter direito àqueles direitos de sócio que ele tem. Então, apurar o ativo que a empresa tem, apurar quanto esse negócio vale, apurar quanto hoje seria a participação financeira de cada um, é algo que você não vai conseguir escapar, mesmo ele estando com esse problema de drogas. Então, obviamente, vai ser uma discussão judicial, onde ele vai ter direito à defesa, ele vai ter direito a trazer, obviamente, todos os argumentos dele, discutir a questão de valor, mas como num casamento, ninguém é obrigado a continuar casado, então nenhum sócio é obrigado a continuar com outro sócio, mas vai ter que se discutir para ver eventualmente quanto vale essa participação dele e como vai ser paga essa participação societária dele. João, conseguiu ouvir? Sim, valeu, muito obrigado pelo esclarecimento. Show. João, tá na linha? Tô na linha. Tá, eu vou passar pra produção, depois a produção põe em contato. Ótimo, excelente, daí vocês fico à continuam disposição. a conversa nos bastidores. Excelente, Pode ser? fico à disposição. Maravilha, agradeço muito. Obrigado pela participação. Valeu. Rapaz, foi melhor do que eu pensava. Não, é um problema, Mas- um problema. Sócio é complicado. Partindo pra reta final já. Legal, Já puxando o gancho dessa pergunta. legal. Como escolher um sócio, então? Ótimo, ótimo. Eu diria até mais de como não escolher do que Uhum. propriamente como escolher. Eu vi uma frase recente que ele fala assim: escolha um sócio pelas habilidades e se torne amigo desse cara, mas não escolha um sócio pela amizade para depois você descobrir que habilidade ele tem. Infelizmente, no começo ou em algum momento da nossa jornada, a gente acaba escolhendo muito mais por afinidade Sim. do que propriamente por habilidade que me complementa. Então, o melhor dos cenários seria, de fato, você escolher um sócio que tem habilidades complementares à sua. Exemplo, sou bom de venda, sou bom de comunicação, atendo bem os clientes, mas não sou um bom gestor, não sou um cara bom em financeiro. Cara, eu preciso de um sócio que me complemente. Sou bom em financeiro, mas não vendo. Preciso de alguém que venda. Cara, sou muito bom em gestão, mas eu não consigo entregar o produto na reta final. Então, eu preciso de alguém que entregue. Então, eu acho que olhar pelo viés da complementariedade, aquele cara que me complementa naquilo que eu não tenho aptidão, é o melhor dos mundos. E aí, pega um pouco do que a gente conversou por aqui, você tem que também ter uma sensibilidade de quão afeto a risco esse teu sócio é. Tem muitas pessoas que são excelentes colaboradores, gestores, vendedores, gerentes, mas eles não
estão dispostos a colocar a pele em risco. Eles não estão dispostos a, eventualmente, no mês ou no outro, não ter faturamento, não ter dinheiro para pôr no bolso, não ter lucro. Então, a aptidão ao risco, ela é muito importante. E, obviamente, alguém que tenha valores parecidos e alinhados com os seus. É muito difícil uma sociedade dar certo quando os sócios são muito diferentes no modo de ver a vida, nas realidades que a gente falou. Quando você tem sócios que vê o mundo de maneira muito diversa e eles não conseguem ter sintonia do ponto de vista de valores, que é a coisa mais fundamental, tem grandes chances de ter algum problema e algum desentendimento. Então eu recomendaria não se tornar sócio de alguém pela amizade ou por ser um familiar teu, então esse não fazer, escolher alguém por aptidão e complementariedade e analisar a questão de valores e aptidão ao risco. Eu acho que com base nessas premissas, você torna maiores as chances de acertar. Vai ter garantia? Não, cara. O cara pode se encaixar em todos esses checklists que você fez e no dia a dia não rolar. E tá tudo bem. Então, tendo um bom acordo de sócio, tendo um bom combinado, você consegue entrar e sair dessa sociedade de forma menos traumática. Agora, certeza a gente só tem da morte. O resto vai estar sempre pairado aí de risco, de não dar certo, de dar errado, e tá tudo bem. É assim que a vida segue. Precisa começar certo, né? Exatamente. Se Esse começar, é o melhor dos mundos. Começar errado... Tem chance de terminar errado. Começou certo, já tem a chance de terminar errado. Exato. Imagina se começar errado. Exato, né? Concordo. Maravilha. Rodolfo, finalmente, né? Reta final. Legal. Precisamos deixar uma mensagem para os Excelente. telespectadores que ficaram conosco até o momento. Excelente, Né? excelente. Então, do fundo do teu coração, uma mensagem inspiradora para essa galera empreendedora que muitas das vezes só estava esperando uma palavra sua Legal. para poder tirar o sonho da gaveta. Legal. Né? Então, abra seu coração. Então, primeira coisa, agradecer muito vocês que ficaram aqui acompanhando esse bate-papo. É uma honra muito grande aí você poder ter dedicado parte do teu tempo a nós. Como mensagem final, eu deixo assim: não desacredite de você. Cara, acredite na tua capacidade, no teu potencial. Acredite no quão ser único, poderoso e incrível você é. Muitas das vezes nossa voz interna vem para tentar fazer a gente se ver menor do que a gente é. Não dê ouvidos a essa voz. Não desista de você. Você, sem dúvida nenhuma, tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, de fazer o bem para as pessoas por meio da tua entrega, da empresa que você quer abrir, da atividade que você quer fomentar, do teu trabalho propriamente dito. Então, não desista de você. Confie na tua potencialidade, confie nas tuas habilidades e vá aprendendo na medida em que as coisas vão acontecendo, mas não desista de você. É essa a mensagem final que eu deixo para vocês. Muito bom. Só eu tô tentando fazer algo com a produção aqui, que quando a gente fala que é reta final, eles têm que falar, que pena. E até agora o Rodolfo não funcionou. Ele fica tão divertido com os assuntos aqui que passa batido. Então, assim, eu vou recapitular. Não precisa falar a mensagem de novo. Legal. Né? Vou recapitular só pra ver se eles estão prestando atenção. Legal, né? excelente. Rodolfo, e chegamos na reta final. Aí, ó. Muito viu? bom, muito bom. Tão pegando. Tão pegando. Não, É até... igual a história da buzina. Sim. Né? Mais uns até o podcasts, Natal, vai rapaz. embora. E pro pessoal que quer te acompanhar nas redes sociais, advogados, aspirantes que Excelente. precisa, na onde que eles conseguem? Excelente. Hoje eu tenho focado os meus conteúdos no Instagram, então Mentor de Advogado é um canal onde eu tenho divulgado conhecimento prático, conteúdo prático para o advogado iniciante, para o advogado que está pedalando aí no início da sua jornada, e eu tenho dividido aquilo que eu aprendi ao longo dos 13 anos como advogado. E no Valim.advogados, que é o do escritório, a gente tem trazido conteúdo para ajudar o empresário, pequeno e médio empresário, a tornar um pouco mais tranquila essa jornada, que é infernal, de tão conturbada, que é empreender, que é tocar o seu negócio, a sua empresa. Então, hoje, nessas duas plataformas, nesses dois canais, Valim.advogados, o Instagram do escritório, Mentor de Advogado, o Instagram que eu tenho dividido conteúdo para ajudar os jovens advogados aí a não desistir do teu sonho, continuar bem, ser assertivo e não desistir do sucesso que pode ter no futuro. Maravilha. A vida do empresário é uma vida solitária. Total. Né? Então ela precisa, o mais rápido possível, né, ter pessoas ao Com lado certeza. para que consiga voar Esse é o cada vez nosso mais. objetivo, ajudar os empresários a
terem a sucesso do ponto de vista de cuidado jurídico, de ajudar com conhecimento, com informação, a não errar, a não tomar alguma atitude ou decisão que leve o teu negócio a ruir, e aos advogados, de fato, não desistir dessa carreira, porque o eu do futuro vai agradecer o eu do passado de não ter desistido. Foi assim comigo, eu tenho certeza que vai ser com todos que não desistirem. Muito bom. Muito obrigado. Foi uma honra fazer esse bate-papo aqui com você. Temos certeza que isso vai impactar muitas outras pessoas. E para isso, dependemos de você. Então, você que nos acompanhou até o presente momento, compartilhe com todas as suas redes sociais. Só um detalhezinho aqui, o Rodolfo comentou para você sair dos grupos. Antes de sair, joga esse vídeo lá Com e depois certeza, sai. exatamente. Tá bom? Aproveita o Exatamente. que o grupo tem de bom. Joga lá no grupo, depois você pode sair. Isso Daí mesmo. não tem problema, né? Então acione o sininho de notificação, segue nós nas redes sociais e fique ligado porque sempre estamos postando conteúdo de peso. Olha o conteúdo de hoje, né? Então temos certeza que você não pode perder e precisa nos ajudar a impactar outras pessoas, ok? Até mais, pessoal!